Glória a Deus. Abra sua Bíblia com a gente em Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 21 ao verso 24 e depois do verso 35 ao verso 43. Marcos, capítulo 5, do verso 21 ao verso 24, diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado. Deixa eu ler aqui, que ali de vez em quando está dando uns apagão. E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: A minha filha está muito enferma, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão. Fala assim, uma grande multidão. Agora vai lá para o verso 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, fala assim, alvoroço. E os que choravam muito e planteavam. E entrando disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse: lhe deem de comer. Queridos, esse texto, ele tem algumas lições tão lindas que nós podemos tirar para o nosso convívio familiar. Eu quero pensar primeiro com você um pouquinho no contexto do que estava acontecendo. Quando você pega ali Marcos, desde o capítulo 1, você vai ver o ministério de João Batista. Depois Jesus entra em cena, ele é batizado, e logo ele já começa a pregar a palavra de Deus, já logo ele começa a falar do reino de Deus. Quando você vai para o capítulo 4, você vai ver ele trazendo ensinamentos, falando a respeito da semente que é lançada no solo, falando a respeito da candeia. Ele vai trazendo todo o ensinamento para o povo. E quando chega ali no finalzinho do capítulo 4, ele chama os seus discípulos e ele diz para os seus discípulos: Vamos entrar no barco e vamos cruzar para a outra margem. Jesus já estava um pouco cansado. E agora ele sabia que ele tinha algo a realizar do outro lado daquele lago. E eles entram naquele barco, e Jesus está ali descansando naquele barco, ele está dormindo, e de repente vem uma grande tempestade. Fala assim, uma grande tempestade. A nossa vida não é assim? As coisas às vezes estão tão tranquilas, está tudo caminhando bem. Parece que não temos nenhuma preocupação, tudo aquilo que você intenta fazer está dando certo, as finanças estão em ordem, todo mundo com saúde dentro da sua casa. Mas de repente, pode chegar uma tempestade. Foi o que aconteceu lá em Marcos capítulo 4, chegou uma tempestade. E aquela tempestade chegou, e aquele barquinho começou a chacoalhar, e aquele barquinho estava quase indo a pique. E o texto nos diz que Jesus estava dormindo. E os discípulos ficaram desesperados, homens experimentados no mar. Já tinham passado por situações difíceis como aquela, com certeza. Mas agora nem a experiência que eles tinham estava resolvendo a situação que eles estavam passando. Sabe, às vezes eu me preocupo porque a gente vai tendo alguns anos de igreja, e por conta dos anos de igreja que nós temos, a gente acha que já tem experiência o suficiente, que não precisa buscar como buscávamos outrora.
E a gente vai caindo no marasmo e isso é extremamente perigoso, quando nós levamos a vida deste jeito. Sabe, meu irmão, minha irmã, não é o tempo que você tem de igreja, mas é a intimidade que você tem com o Senhor. Não é o tempo que você tem de igreja, mas é o quanto que você busca a Deus, o quanto que você está na presença do Senhor, que vai fazer diferença na hora que o tempo ruim chega na sua casa e na sua família. É isso que faz a diferença. Aqueles homens tinham muita experiência, mas agora eles estavam desesperados. E Jesus estava descansando naquele barco. Parecia que ele não estava nem aí com a situação. Fala assim: Jesus se importa comigo. Ele se importa. E agora eles acordam Jesus e diz: Senhor, esse barco está quase virando. Nós vamos perecer, nós vamos morrer. E o que Jesus diz? Homens de pouca fé. Ele se levanta, ele repreende o vento e volta à bonança. Tem um princípio muito interessante que nós temos aprendido nessa casa já há muitos anos. E a pastora Simone tocou muito nesse assunto. Que é com relação à perseverança e à intimidade com Deus. Para que possamos vencer as tribulações e as dificuldades do dia a dia. Queridos, a palavra impossível não existe no dicionário de Deus. O Todo-Poderoso não sabe o que é isso. O homem se depara com seus limites o tempo todo. Esses limites servem para nos controlar e nos conduzir à dependência de Deus. Podemos ir somente aonde Deus permite. E a partir de então, precisamos de um milagre para continuar. O impossível é a especialidade de Deus, amém? Jeremias 32, 27 diz: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Não existe nada que o nosso Deus não possa fazer. E é tão interessante que quando nós entramos agora no capítulo 5, um pouquinho antes desse texto que nós lemos, um pouquinho antes do verso 21 que nós lemos, lá desde o capítulo 1 até o verso de número 20, nós vamos ver que Jesus, ele chega do outro lado daquele lago. E agora quando ele desce do barco, então nós vemos que primeiro ele nos dá essa lição da tempestade, que ela vem de repente. Mas se nós acreditarmos e clamarmos a Ele, Ele vai nos ajudar e nós vamos vencer as dificuldades, as tormentas desta vida. E agora quando ele chega do outro lado daquela margem, quem vem de encontro a Jesus? Ou quem ele encontra? Um homem que vivia nos sepulcros, perturbado, com um monte de espírito maligno, que tomavam conta do seu corpo, da sua mente, das suas ações. Era um homem que todos tinham medo daquele homem. Era um homem que se machucava com grilhões, com correntes, quebrava as correntes, ele se feria, e as pessoas morriam de medo daquele homem, tinham muito medo dele. E aquele homem vem de encontro a Jesus com aqueles espíritos malignos. E agora Jesus pega e repreende aqueles espíritos malignos da vida daquele homem. E aquele homem é liberto. Queridos, se fôssemos pegar aqui, quantos testemunhos nós temos de pessoas que estão aqui nessa noite, que foram libertas do álcool, do cigarro, das drogas, da prostituição, porque um dia você clamou ao Senhor e Ele estendeu a sua mão poderosa sobre a sua vida, e você deixou estas coisas para trás, e Ele tem te dado uma nova vida, aleluias! Esse Deus do impossível é o Deus que acalma o vento, é o Deus que tira a tempestade e traz a bonança, mas é o Deus que cura, é o Deus que liberta. Sabe quanta gente tem sofrido nos nossos dias, quantas famílias têm sofrido por conta de alguém dentro de casa que tem sido escravizado pelo álcool, pelas drogas, pela pornografia. Mas é tempo de você clamar, de você não desistir, de você buscar ao Senhor e clamar ao Deus das causas impossíveis, aleluia, porque nada é impossível para o Senhor. Tem os homens que têm nos ajudado, trabalhando no encontro, e muitos deles, quando eu olho, e eu sei da história deles, eu fico pensando, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso.
A sociedade não dava mais nada para esse aqui, mas olha, agora é um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe, nunca diga esse aqui não tem jeito, diga Deus pode dar um jeito nesse aqui. Amém. E Ele pode dar um jeito, e Ele vai dar um jeito com certeza. Jesus transforma a vida desse homem, um endemoniado, uma pessoa perturbada. Agora ele vira um missionário, gente. Agora esse homem tem sede e fome do reino de Deus. Quando Jesus vai sair daquele lugar, ele chega para Jesus e ele diz, me leve junto com você. Eu quero ir junto. E olha o que Jesus diz para ele. Não. Mas Jesus lhe disse, Marcos 5, 19 e 20. Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Deus tem feito grandes coisas na sua vida? Você precisa anunciar o reino de Deus. Você precisa proclamar as boas novas do Evangelho. Nós temos experimentado isso na nossa casa, por graça e misericórdia de Deus. Nós temos vivido paz dentro da nossa casa, por graça e misericórdia de Deus. Mas talvez você está passando por uma tempestade nesses dias, ou talvez tenha alguém que está sendo afligido pelo maligno dentro da sua casa nesses dias. Mas eu quero te dizer que esse Jesus que operava naqueles dias, Ele opera nos nossos dias também. E Ele faz, diga assim, Ele faz. Diga assim, eu creio que Ele faz. Aleluia. Qual era a situação de Jairo? Jairo, um homem respeitado, líder da sinagoga, com certeza próspero. Acredito que deve ter ido atrás de recursos para sua filha enferma. Com tanta disponibilidade ao seu redor, provavelmente procurou, mas chega um dia que ele precisa e se depara com a filha quase morrendo. O que ele faz? O desespero leva ele até Jesus. Ele sai da onde ele estava, ele vai atrás de Jesus, e a Bíblia fala em Marcos 5, 23, e ele implorou insistentemente. Repita, por favor, insistentemente. Minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Ele saiu, se depara com a multidão, mas não desiste, e fica ali, mestre, por favor, você pode ir à minha casa, a minha filha está morrendo. Ele sai da zona de conforto. Sempre vejo quando a pastora Sinora fala sobre apelo, saia da sua cadeira. Nós estávamos de mulheres, e eu me lembro, sempre ela insiste, saia da sua cadeira. E como nós temos dificuldade às vezes de sair da nossa cadeira e vir aqui na frente e nos humilharmos. Mas eu já orei uma vez, eu já orei duas, eu já orei 3 vezes. Nesse último café das mães eu me lembro que ela orou por medo. Quantas vezes, pastora Sinora, já orou para que as mulheres sejam libertas dos seus medos? E quantas vezes nós já viemos aqui na frente para sermos libertas dos nossos medos? Eu quero te dizer algo da parte de Deus. Quando tiver um apelo, uma convocação, saia da sua cadeira. Mas de novo vai eu lá, pedir a mesma coisa, o que vão dizer? Não importa o que vão pensar de você. Se humilhe na presença do Senhor. Jairo se humilhou. Por favor, o Senhor pode? Por favor, insistentemente, não desista. Queridos, nós desistimos rápido demais. Já para frente nós vamos ver algo bem tremendo que Deus quer nos ensinar nessa noite, mas agora eu quero falar de não desista. Nós olhamos para a situação, nós desistimos rápido demais da família, do casamento, dos filhos. Ele sabia a situação da sua filha, mas ele foi atrás de Jesus. Nós estamos aqui nessa noite porque nós cremos o que diz Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. A atitude de se humilhar. Quantas vezes nós já viemos ao altar? Eu estava lembrando algumas coisas e tantas coisas o Senhor fez por nós. E quanto nós temos conhecido esse Deus do impossível.
Graças a Deus, recebi flores hoje, né? 30 anos de casamento. E graças a Deus, fazem 25 anos que eu sou dessa casa. Aleluia, essa é a minha família. Você pode erguer a mão e dizer, essa é a minha família. Essa é a nossa família. E eu lembro que há muitos anos atrás, quando Danilo ainda era ministro de louvor nesta casa, eu tinha uma enfermidade nesta mão. E há 4 anos eu tratava essa enfermidade. Eu fui em vários médicos dermatologistas e eu já tinha vindo ao altar muitas vezes clamar. Eu tinha uma alergia terrível, chegava a sangrar os dedos. Logo nasceu aquele barbudinho aqui, o Felipe, né, o meu mais velho, e eu não conseguia tocar na sua pele. Eu já tinha vindo vários apelos. Mas teve um dia, repita por favor, um dia. Queridos, eu acredito que tem um dia que o Senhor move as águas. Há um dia da sua cura. Há um dia que o Senhor move as águas. E esta é a noite que Deus está movendo as águas. Esta pode ser a sua noite, aleluia. E eu lembro que o Danilo começou a cantar aquela canção. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. E eu comecei ali, Senhor, eu vou tocar nas suas vestes. Mas só que aquele dia foi um dia especial. Quando ele começou a cantar, eu senti um fogo nessa minha mão. Eu senti um fogo na minha mão. E eu falei, Senhor, eu estou curada. Ergui minhas mãos, estou curada. Nós recebemos curas aqui, mas às vezes perdemos em casa por causa da nossa incredulidade. Quantas vezes fomos curados aqui, mas chegamos em casa, palavras de dúvidas, ações que geram dúvidas. E eu tomei posse da cura, mas na minha casa eu tinha várias luvas, todas, a lavanderia, aonde eu quisesse eu tinha luvas, porque eu não podia tocar no detergente. Mas naquele dia, quando eu chego em casa e eu ia lavar a louça, o Espírito Santo falou, jogue as luvas. Mas por precaução eu poderia lavar hoje a louça de luvas. Mas quando o Senhor falou, jogue as luvas, eu joguei as luvas. E fazem mais de 18 anos que a minha mão nunca mais partiu, que eu nunca mais precisei passar cremes. É tão pequeno, mas eu quero te falar que muitas vezes a sua luva está impedindo de você levar o seu milagre para casa. O Senhor nos dá uma palavra de cura. O Senhor nos dá uma palavra rema. Você vem um mover, o Espírito Santo fala, mas quando você chega em casa, você pega a sua muleta. Quando você chega em casa, você volta para a sua luva. Jairo foi atrás de Jesus. Nessa noite eu te digo, deixe as luvas, deixe as muletas, deixe o seu jeitinho. Nós gostamos de fazer as coisas do nosso jeito. Mas Jairo foi até Jesus, se humilhou. E o Senhor, já vamos falar mais um pouquinho aqui do que o Senhor vai fazer. Ponto do marido. Já? Acontece algo muito interessante nesse tempo onde Jairo está ali desesperado. Fala assim, desesperado. A filha estava quase morrendo, gente. Você que já passou por uma situação, talvez um acidente, ou uma enfermidade grave dentro da sua casa, você sabe o que é o desespero. Que você quer atender logo aquela situação e parece que o hospital ele é próximo, mas aquele dia ele ficou tão distante. Parece que aqueles 5, 10 quilômetros se tornam 50 quilômetros, parece que aquilo nunca chega. Quem já passou por isso? Gente, é horrível isso. Horrível, horrível. E Jairo estava desesperado e com muita pressa. Fala assim, com muita pressa. Jesus dá atenção para ele. E Jesus diz, eu vou com você, Jairo. Então, e aquela multidão do lado, vamos então Jesus, vamos comigo. E aquela multidão, sabe, às vezes você quer conversar com alguém, chega um monte de gente do lado e um pergunta daqui, outro dali, e você não consegue aquele assunto. E às vezes quando você está conseguindo conversar com a pessoa, chega um outro, se atravessa na sua conversa. Já passou por isso? Já passou? Era mais ou menos o que estava acontecendo. Ele queria que Jesus fosse com ele. Ele tinha algo urgente, fala assim, urgente. Mas tinha outras pessoas que queriam contar de uma dor de barriga, uma dor de cabeça, queriam uma oração por um carro novo. Naquela época não tinha carro, era um camelo 0 quilômetro que ele queria. Então, porque as pessoas têm as suas necessidades e às vezes elas esquecem ou não prestam atenção que tem alguém que está desesperado ali do lado, que está precisando de uma atenção especial, porque nós somos muito do que é para nós. O que é para nós sempre é mais importante do que é para o outro.
E nós precisamos tomar muito cuidado com estas coisas. E eles estão ali naquela conversa, e Jesus, eu vou com você. E ele começa a andar, e aquela multidão ali apertando ele, e aperta daqui, e aperta dali. E daqui um pouco, alguém tocou em Jesus, de uma forma diferente. Jesus para, e ele diz assim, alguém me tocou. E aí os dizem, mas está todo mundo te tocando. Tem muita gente aqui, tem uma multidão. Não, mas alguém tocou de uma forma diferente. Porque tem um dia, como a Rosângela falou, que é diferente. Tem um dia que o toque é diferente. Tem um tempo que você está ali lendo a palavra, mas tem um dia que é diferente. O Espírito Santo parece que ele abre algo na sua frente. Tem um momento de oração, mas tem um dia que é diferente. Parece que aquela oração rasgou o céu e veio uma resposta muito clara do que você precisava. Tem um momento que é diferente. E sabe, eu lendo esse texto, meditando, eu fiquei pensando. Quando alguém recebe a bênção na sua frente, como que você reage? Mas eu estou há 10 anos clamando, jejuando. E até agora nada. Abençoado chegou aí faz 1 ano. E olha aí, o que Deus tem feito? Restaurou a família, restaurou a empresa que estava quebrada. E eu estou aqui, ainda estou quebrado. O que está acontecendo? Eu querendo o ministério e as portas aqui não se abrem. Olha aí, o irmãozinho chegou faz 6 meses. Já está lá liderando o ministério, já está. Olha o pastor, eu vejo que o pastor dá muita atenção para ele. Tem disso no nosso meio ou não? Tem. Tem uma parábola, me ajude a lembrar, dos trabalhadores, que eu acho aquilo demais. O homem sai, o dono da fazenda, e ele sai contratando trabalhadores. E ele contrata, você vai de manhã e você vai trabalhar até a tarde, beleza? Vou te pagar tanto. Vamos pensar hoje em valores de hoje, uma diária. R$150, vou te pagar R$150 pelo seu dia de trabalho. E ele vai. Isso, 7 horas da manhã, lá pelas 9 ele encontra outro, vai trabalhar das 9 às 5, vou te pagar 150, eu vou. E ele anda mais um pouco, 11 horas, vai trabalhar lá na minha fazenda, eu vou te pagar das 11 às 5, R$150. Você vai? Vou. Aí lá pelas 3 horas da tarde ele encontra outro. Você não quer trabalhar das 3 às 5 por R$150? Gente, até eu ia. Vou, estou lá. Pode contar comigo. E aí, está todo aquele pessoal lá trabalhando, porque ele conversa individualmente com cada um deles. Está todo mundo trabalhando. Quando chega às 5 horas da tarde, que encerrou o expediente, vai todo mundo lá receber o salário. E aí, eu penso que foi o que recebeu primeiro, foi o que trabalhou das 3 às 5, que trabalhou menos, R$150. Aí aquele que pegou às 7, 150, acho que vai me dar uns 300 então, porque eu trabalhei mais. E ele dá o mesmo valor para cada um deles. E aí teve um que ficou muito bravo. Escuta, isso aqui não é justo. Isso não te lembra alguma coisa? Você já não falou isso? Já. Você já não falou isso? Deixa eu olhar bem nos seus olhos que está esbugalhado aqui olhando para mim. Você já não falou isso? Isso não é justo, Deus, não é justo. Como é que pode? Quanto mais o tempo passa, aquela irmã fica mais bonita. E eu estou aqui, mal acabada. E vai ficar. Teve um que ficou indignado com a situação. Mas o que o dono da fazenda diz? Eu não tratei com você 150, o que eu tratei eu estou pagando. A fazenda é minha. Eu pago da forma que eu achar que eu devo pagar. Sabe, queridos, o reino é de Deus, ele faz do jeito dele, não é do nosso jeito. Não é tempo de igreja. Deus trabalha de uma forma que, olha, você não vai entender o agir de Deus, mas Ele age no nosso meio, Ele nos abençoa, Ele nos faz experimentar coisas poderosas, maravilhosas. Mas às vezes a gente fica olhando muito o que o outro está recebendo ou o que a outra está recebendo. Quando alguém recebe a bênção na sua frente. Cá aqui entre nós. Quem aqui já não deu uma murmuradinha? E ainda usa um jargão evangélico que eu não gosto muito. Pastor, é uma inveja santa. Gente, se é inveja, não tem nada de santo. Se é inveja, é coisa do cão. É coisa do gramulhão. Aquela mulher, veja só, o homem está desesperado, gente. A filha está morrendo. Fala assim, morrendo.
E agora Jesus para, porque alguém tocou nele. Cada minuto para Jairo era uma eternidade dentro daquilo que ele precisava. Jesus dá atenção, e quem foi? Daqui a pouco a mulher, até um pouquinho preocupada, fui eu. Aquela mulher fazia 12 anos que ela tinha uma hemorragia, que nada cessava aquela hemorragia. Ela estava numa situação difícil, mas teve um dia que ela gerou fé no coração e ela disse, é hoje. Quem sabe hoje não é o seu dia. Quem sabe hoje não é o seu dia de estancar algo na sua vida, que está te enfraquecendo cada dia mais. E aquela mulher foi curada. E Jesus fala com aquela mulher, ele dá um tempo para aquela mulher, filha, olha que bênção, você está curada, vai para sua casa, Deus te abençoe, vai na bênção. E em meio a tudo isso, chega uma triste notícia. E a notícia que chega é que a menina tinha falecido. Versículo 35 fala, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Alguém já falou para você? Não ore mais, não jejue mais, é causa perdida. Olha, eu fiquei aprofundando, pensando nesse versículo. Enquanto Jairo estava ali, chega alguns da casa de Jairo, dos familiares de Jairo, dos parentes de Jairo, e dizem para ele, a sua filha já morreu, pare de incomodar o mestre, pare de orar pelo seu casamento, pare de orar pelos seus filhos, já morreu, não tem mais solução. Por que você insiste? Porque você ainda está orando pelas mesmas coisas, há 15 anos, há 10 anos. Agora o interessante é que no versículo 36 eu achei maravilhoso. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, somente creia. Jesus não fez caso. Eu fiquei pensando, Senhor, que legal. O Senhor se fez de surdo. Sabe? O Senhor te deixou falando sozinha. Sabe quando as pessoas chegam com notícias más, com notícias ruins? Tem alguns tipos de programas, telejornais, que eu não assisto mesmo, porque é só mortes, tragédias, assassinatos. E a gente chega em algumas casas que tem aquele radinho escutando morte o dia todo, e escuta aqueles noticiários, e a pessoa cada vez vai ficando com mais medo. Mas eu achei maravilhosa a atitude de Jesus, não fazendo caso. Ele, quase que de certo, ele falou, Jairo, olha para mim, Jairo. Tira os ouvidos dos incrédulos. Pare de escutar aqueles que não têm fé. Olha para mim, Jairo. Não temas, somente creia. Não abra a porta da dúvida. Não abra a porta do medo. Amados, nós temos, graças a Deus, muitas intercessoras nesta casa. E alguns episódios da minha vida, algumas conquistas nossas pessoais, o casamento do Felipe, algumas coisas, quantas palavras, quanta palavra de medo, quanta coisa. E eu lembro que um dia eu estava orando por um determinado assunto e chegou uma mulher de oração e falou para mim, não abra a porta do medo. Não tenha medo, tenha fé. Amados, ou nós temos fé, ou nós temos medo. Jesus ignorou os amigos, familiares e parentes. Ele ignorou, e vocês sabem que de vez em quando a gente tem que ignorar com muito respeito, irmãos. Com muito respeito, mas tem algumas palavras que entram por aqui, tem que sair direto por aqui, não deixe descer no seu coração, porque quantas pessoas querem matar a nossa fé, quantas pessoas são usadas pelo inimigo para dizer, é tarde para você não dá mais. Não, mas para que você vai fazer isso agora? Por que essa bobagem? Como nós escutamos palavras que querem matar a nossa fé. Essa semana eu estava orando e escutei uma canção. E eu escrevi algumas frases dessa canção. Não temerei se o vento soprar muito forte, se a tempestade surgir inesperadamente. Não ouvirei notícia que enfraquece a minha fé. Eu queria que você colocasse a mão na sua cabeça e repetisse, por favor. Não ouvirei notícias
que enfraquece a minha fé. Obrigada. Não ouvirei palavras que só alimentam a dúvida. Amados, como nós somos bombardeados por palavras. Por isso que nós precisamos muitas vezes fazer como Jesus. Ele não deu bola. Numa palavra bem popular seria, não deu bola. Sabe, queridos, muitas vezes nós damos bola para bobagem. Nós escutamos bobagens. Nós somos influenciados por tantas coisas que nos falam, mas nós precisamos saber que Jesus nos diz nessa noite, não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Nós precisamos ter fé. No versículo 39, então entrou e lhes disse, Jesus entra na casa e pergunta para eles, por que todo esse alvoroço? A criança não está morta, mas dorme. Repita, por favor, não está morta, mas dorme. No versículo 40, mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. E entrou onde encontrava-se a criança. Tomou-a pela mão e disse, Talita cumi, que significa, menina, eu ordeno a você, levante-se. No versículo 42, imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade levantou e começou a andar. Presta atenção nessa profundidade da palavra que certamente eu não conseguirei te explicar, mas o Espírito Santo consegue. Primeira coisa, não escute palavras de medo e de dúvidas. Segunda coisa maravilhosa que Jesus faz nesse texto, ele tira do ambiente todos aqueles que estavam rindo dele. Para que haja um ambiente de milagre, nós precisamos acreditar no que Jesus fala. E quantas vezes nós mesmos rimos? Lembramos de Sara, que aos 90 anos, já velhinha, o Senhor disse que ela ia gerar, mas a palavra diz que Sara riu. Quantas vezes nem nós acreditamos no que Deus quer fazer? É por isso que eu perguntei se você acreditava no Deus do impossível. Porque muitas vezes nem nós acreditamos. Jesus tira do ambiente agora todos aqueles que riram dele. Ele, porém, então fica agora naquele aposento que a menina estava. Só ele, a mãe, o pai e 3 discípulos. Pedro, Tiago e João. Eu estava pensando, a Bíblia não é clara a esse respeito. Mas geralmente quando nós estamos doentes e enfermos, qual é o local que nós ficamos? Aonde? Geralmente, no quarto. Então vamos pensar que ela estivesse no quarto. E eu comecei a pensar no quarto. Jesus retira os que deram risada. Jesus retirou os parentes que falavam palavras de dúvida. E no quarto ficou só aqueles que acreditavam no milagre. E eu comecei a pensar, quantas vezes a palavra fala do quarto. Mateus 6,6 diz, entra no teu quarto, fecha a porta do seu quarto e ora. Amados, eu quero te dizer que o nosso quarto é o local onde nós dobramos os nossos joelhos e nós cremos no milagre. Eu quero te dizer em nome de Jesus, o Espírito Santo gerou muito forte essa semana no meu coração, que muitos que estariam aqui hoje têm alguns problemas que você acha que morreu, mas o Espírito Santo manda eu te dizer, não morreu, só dorme, não morreu. Ele quer operar o milagre da ressurreição, mas para isso você precisa crer no milagre e você precisa crer, desejar o milagre. Vamos dar uma ilustração aqui. Vamos supor que seu marido morreu. Pensar um nome aí, Rufino. Não tem nenhum Rufino aqui? Se tiver, não é o irmão. Mas vamos supor que o Rufino morreu, teu marido, 45 anos lá, né, morreu. E Jesus fala, eu quero operar um milagre. Você fala, Senhor, por favor, deixa morto. Então, né, talvez você não queira que o Rufino ressuscite. Mas eu quero te dizer que se você quiser um milagre, Jesus está disposto a fazer o milagre. Mas nós precisamos crer no milagre. No quarto, a menina ressuscitou. No quarto, Jesus quer entrar no seu quarto. Jesus quer visitar o seu quarto. Ele quer te visitar na intimidade contigo. O Senhor quer se revelar a nós. Amados, eu tenho 2 filhos. O Felipe já casou, mas continua debaixo do meu joelho.
Todos os dias, se eu estou em Curitiba, eu estou no quarto do Mateus e declaro: aqui dorme um profeta, aqui dorme um missionário, aqui dorme um homem de Deus. Se eu olho ou não olho, não interessa o que eu vejo, ali dorme um homem de Deus. Muitas vezes os nossos filhos dormem. Talvez o seu filho já dormiu. Talvez você já pensou: não há mais esperança, mas há esperança. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, dobra os seus joelhos e clama: ressuscita. Jesus quer ressuscitar nessa noite, queridos. E eu quero te falar em nome de Jesus. Jesus quer ressuscitar casamentos nessa noite. Jesus quer ressuscitar filhos nessa noite. Jesus quer restaurar relacionamentos nessa noite. Jesus quer restaurar ministérios nessa noite. Porque há homens e mulheres neste lugar que às vezes estão dormindo. Acorda. Acorda, Jesus levantou a filha de Jairo e Jesus vai levantar nessa noite homens e mulheres, porque o Deus do milagre está aqui, Jesus Cristo está aqui. Jesus quer fazer por nós infinitamente mais do que cremos ou pensamos. Amados, lá em casa, graças a Deus, e aqui é uma briga para falar, aleluia, fala: amor, me deixa 10 pontos, fica só com 2, não amor, mas você tem mais pontos que eu. Mas queridos, eu quero falar de uma experiência que agora o Espírito Santo me lembra. Há mais ou menos 15 anos atrás, o Osni ia ministrar em uma das nossas igrejas. E eu aprendi, graças a Deus. Falei muito no começo do casamento. O começo do casamento foi pimenta. Hoje eu sou pimenta do reino, aleluia. Mas falei muitas coisas para esse maridinho que está aqui do meu lado, servo do Deus Altíssimo. Já foi sofredor, já foi. É verdade. Porque eu falava, porque eu cobrava. Osni era calmo, sereno e tranquilo. Eu era pimenta. Mas pensa na pimenta malagueta. E no começo do casamento falava: briga, Osni, nem para brigar comigo. Que vergonha, né? Osni falou: negrinha, ele me chama de negrinha por causa desse cabelinho. Nunca te dei um supapinho porque eu era convertido. Mas que vontade eu tive, negrinha. Mas logo que Deus foi fazendo a obra em nosso coração, nós sempre amamos, de tudo que nós amamos no reino, nós amamos família. Hoje agradeci o pastor Odilon, né, por confiar a nós esse ministério, a nossa mãe, graças a Deus, amamos tudo no reino. Mas isso a gente ama, ferve nas nossas veias. E um dia Osni ia ministrar numa determinada igreja, e eu já tinha aprendido então que nós devemos falar menos e orar mais. E naquele dia eu dobrei os meus joelhos, falei: Senhor, eu tenho um sonho. Eu quero ministrar junto com meu marido. Se o Senhor deixar, eu falo mais, aleluia, né? Mas Senhor, eu tenho um sonho de ministrar com ele, mas eu não quero falar para ele. Mas eu comecei a orar. E daí naquela manhã eu levantei e falei: Senhor, ele vai ministrar hoje lá na Shalom, numa outra cidade. Eu quero ir junto, Senhor, eu quero ir junto. Mas eu não vou falar para ele, né? Eu vou falar aqui um tete com o Senhor. Fui para o quarto, fechei a porta. Falei: Senhor, ele vai ministrar de noite. O Senhor podia falar para ele: sua esposa quer ministrar com você. O Senhor podia mandar um recadinho lá, né, pai? E orei: Senhor, eu quero falar com ele. Gente, o Deus do impossível está aqui e ele sabe o que eu vou falar. Passou um tempinho, o Osni bateu na porta do quarto e falou: negra, não sei porquê, senti uma vontade de você ir comigo hoje ministrar. Falei: yes, aleluia. Fiz aquela cara que não estava assim, meio surpresa, né? É, amor, glória a Deus, o Senhor falou, aleluia, bem, estou disponível. Querida igreja, eu tenho aprendido: fecha a porta do teu quarto. Fecha a porta do teu quarto e os milagres acontecerão. Quero contar mais um milagre do quarto também, que o Senhor estava lembrando. Alguns milagres, são tantos milagres, não dá para contar todos. Mas logo que nós casamos, após 4 anos de casamento, eu fui diagnosticada com um problema sério. Então eu não seria mãe. E naqueles dias nós chegamos com o diagnóstico e a médica falou: você precisa fazer um tratamento, senão você não vai engravidar. Fechamos a porta do quarto e começamos a orar. O Osni falou: Rosângela, se o Senhor tiver filhos para nós, Ele vai te dar filhos sem tratamento. Vamos concordar isso? Falei: concordamos, amor. E começamos a orar. Ainda não estávamos aqui, estávamos em outro ministério, isso há muitos anos atrás. E fomos dormir. Casal saudável tem atividades à noite, amém? Que eu não vou entrar em detalhes, aleluia. Mas todo casal saudável, glória a Deus. Captaram a mensagem, irmãs? Aleluia. Casal saudável tem atividade. E, aleluia, atividade, glória a Deus, né?
No outro dia, vou na igreja. Uma irmã chega, Rosângela, eu quero te fazer uma pergunta. Só que é meio íntima. Pode falar, irmã, não sou nada tímida, né? Apesar que eu já fui. Ela falou, ontem por acaso, você teve? Ela nem sabia como perguntar, né? A irmã teve com o irmão? Falei, tive, irmã. Por quê, irmã? Ela falou, querida, ontem eu estava no meu momento de oração e o anjo do Senhor entrou no meu quarto e falou, hoje estou dando um filho varão para a Rosângela. Amados, depois de 9 meses nasceu o Felipe, aleluia, glória a Deus. Estávamos aqui já e estávamos numa festa. Felipe já estava com 4 anos, o Felipe aprendeu cedo a orar. E ele dobrava o joelhinho e falava, papai do céu, me dá um irmãozinho, mas tem que ser um piazinho. E ele orava por um menino. Então eu falei, já é, o segundo vai ser menino, né, amor? Entendemos nisso. Mas estou numa festa, Paulo Frederico passa por mim e fala, Rosângela, daqui 9 meses você estará com mais um filho varão no seu braço. Se cumpriu, aleluia, glória a Deus. O Deus do impossível me visitou sem tratamento e quer visitar você também, aleluia. O Senhor quer operar milagres. Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E eu passo para o meu marido, com pesar, irmãos. Estou fugindo dos profetas aí, hein? Queridos, é tão interessante. Eu sei que cada um de nós temos situações que temos colocado diante do Senhor. Como a Rosângela falou, são tantas situações que temos vivido e experimentado nesses anos servindo ao Senhor. Eu tenho o privilégio de servir ao Senhor há 33 anos. E tenho experimentado em todos esses anos. E tenho amado cada vez mais o reino de Deus e aquilo que Deus pode fazer na vida das pessoas. Nesses anos eu já vi tantas coisas lindas acontecendo na minha vida, dentro da minha casa, mas também na vida de pessoas que estão à nossa volta. E eu quero te falar, talvez algo, como a Rosângela falou, está dormindo na sua vida, na sua família. Ou talvez algo já morreu. Mas o Senhor nesta noite, quando o Senhor nos deu esse tema, e quando nós começamos a orar por esse tema, o Espírito Santo deixou muito forte dentro do nosso coração, que seriam dias de grandes milagres do Senhor. E eu creio nisso, queridos. Eu creio, não é somente um versículo forte, uma palavra forte, mas é um Deus forte, um Deus que pode todas as coisas. Porque o Senhor fala em João 11:40, e disse-lhe Jesus, não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus. Fala assim, se crer, se eu crer, eu verei a glória de Deus.